Bom, e como tratar da pneumonia? Você tem uma criança, seu avô, seu pai, tem alguém na família com pneumonia? A gente fica um pouco ansioso, né? Mas eu tenho aqui ao meu lado a fisioterapeuta Fernanda, que dá aula com a gente na Unifev, que vai esclarecer um pouquinho. Fernanda, o hospital recebe o paciente com pneumonia e quando ele vai para casa? Então eu tenho diferença de tratamento, como é que eu tenho que lidar com esse paciente com pneumonia? A gente pensando na pneumonia como um processo infeccioso, um processo inflamatório, a gente lembra da fisioterapia como um tratamento coadjuvante. Então, o indivíduo, a criança, o adulto, o idoso que recebe alta do hospital, ainda em processo de resolução da pneumonia, geralmente ela é acompanhada pela fisioterapia em ambiente domiciliar ou em ambulatório, e onde o nosso principal objetivo é auxiliar na desobstrução brônquica, em terapias de desobstrução brônquica. E o que seria isso? Auxiliar no processo de expectoração da secreção brônquica que é formada, que é acumulada com o processo inflamatório da pneumonia. Então, o carro-chefe da fisioterapia respiratória, pensando no tratamento da pneumonia, é o auxílio na higiene brônquica. Lógico que existem outros objetivos que a gente aborda também, mas o principal seria esse. Então, assim, eu posso dizer que aquele paciente que toma xarope para ele aliviar a tosse, a gente sabe que incomoda a tosse, criança, a gente sabe que às vezes come e vomita depois que tosse, mas a tosse ela é um processo natural, né? Que ele tem que tossir, inclusive, para expectorar, como você disse. Então, isso tem que continuar do hospital até em casa. Isso. A tosse, a secreção, a expectoração é um processo natural e, aliás, é um processo de resolução. Espera-se que isso aconteça. Mas, como eu disse, a fisioterapia é coadjuvante, então ela auxilia, ela facilita esse processo, ela o torna mais eficiente e isso ajuda a resolver o problema de forma mais eficaz e mais rápida. Eu vejo, às vezes... Tenho visto uns alunos fazer, a gente sabe como fisioterapeuta que sou também, a gente sabe que a gente faz a estimulação da tosse. Quando essa tosse ela é estimulada, quando o paciente, por exemplo, não tem o estímulo da tosse, ela não consegue tossir, o paciente não expectora porque não tosse, isso pode ser prejudicial para ele, né? Na verdade, o estímulo de tosse, ele é feito em várias etapas do atendimento, né? Não só no final do atendimento. A gente sempre estimula tanto de forma verbal, voz de comando, né? A gente solicita que o paciente faça a tosse. E quando isso não é possível, por exemplo, no caso do idoso que não tem um nível de consciência muito bom, não consegue compreender a voz de comando, ou uma criança, um bebê, que também não consegue obedecer a uma voz de comando. Aí a gente estimula esse processo, a gente viabiliza isso, porque é uma coisa que deve acontecer, que tem que acontecer. Nós aplicamos as técnicas de desobstrução, e isso ajuda na fluidificação dessa secreção, no deslocamento dela, mas a gente precisa que o indivíduo faça tosse para que ela seja expectorada ou deglutida. Porque a criança não consegue, né? A criança não vai conseguir expectorar e às vezes até muitos adultos também não conseguem. Então, eu acho que é importante frisar que o adulto, o idoso, a criança que não consegue expectorar, se ele consegue engolir a secreção, para a gente tá valendo. Dá no mesmo, né? Não é um problema, dá no mesmo. A secreção vai sair nas fezes. Então, tem muita gente que fica um pouco aflita, acha que se eu tossir, não conseguir expectorar, engolir, isso vai ser um problema. Não, isso não é um problema. Vai sair no bolo fecal. Pra gente isso não é um problema. O problema é a secreção não sair. Quando as terapias de desobstrução não funcionam, aí isso sim passa a ser um problema. A dica de hoje traz como as seguintes informações. Para você que está com pneumonia, deve-se manter-se hidratado, ter uma boa nutrição, diminuir o consumo de cigarro caso você faça uso e álcool, manter as vias aéreas higienizadas, manter as mãos sempre limpas, lavar e de preferência utilizar o álcool em gel,
Deve-se manter o ar-condicionado limpo, umidificar sempre o ar e sempre deve evitar crises alérgicas. Essa foi a dica de hoje. Eu posso dizer que aquela pessoa que não tem a possibilidade de fazer fisioterapia depois que sai do hospital, enfim, não tem essa oportunidade. Ela vai melhorar, vai demorar mais um pouco, ou ela sempre tem que fazer fisioterapia, é essencial. Aí eu acho que existem as pessoas em casos especiais e aquelas pessoas que conseguem uma resolutibilidade mais fácil sem a fisioterapia. Se a gente pensar, por exemplo, num idoso acamado, será que de fato ele precisa, é fundamental ele fazer fisioterapia? Sim, é fundamental. Diferentemente, talvez, de um adulto jovem que teve um processo inflamatório infeccioso pulmonar, está tratado, vai para casa e pelo fato do seu organismo ser um pouco mais resistente, de ser uma pessoa jovem, ele consegue se restabelecer mais fácil. Agora, por exemplo, um idoso que já tem vários mecanismos de defesa prejudicados, aí ele vai para casa ainda num processo de resolução, ainda com um quadro de hipersecretividade e não faz a fisioterapia para auxiliar na resolução desse processo, aí isso é uma situação que geralmente traz complicações. Então, nesse caso desse paciente, isso é fundamental. Existem vários outros pacientes que também têm a necessidade fundamental de ir para casa com a prescrição de fisioterapia. Fernando, outra coisa que você falou de voz de comando, né? A criança, o bebê, a gente sabe que não obedece voz de comando porque ele não compreende. E o idoso, muitas vezes, porque não consegue, tem uma fraqueza de musculatura abdominal, e a gente sabe que para tossir precisa fazer força com a barriga. E nesses casos, como é que a gente faz para estimular a tosse? Você poderia dizer que a criança e o idoso têm diferença na evolução do tratamento ou é mais ou menos a mesma coisa? Acho que, na verdade, se a criança e o idoso, eles respondem bem à terapia que é empregada, tanto a terapia farmacológica como as técnicas de fisioterapia, a evolução vai acontecer de forma satisfatória, tanto no idoso quanto na criança, os extremos de idade, né? Agora, se o indivíduo não responde bem à terapia que é empregada, aí até existem diferenças ou dificuldades no processo de resolução, mas em relação ao emprego da fisioterapia e diferenças da fisioterapia no idoso e na criança, o objetivo é o mesmo. Na verdade, vai mudar se o indivíduo consegue colaborar ou ele não consegue colaborar. E a gente adequa a nossa terapia de forma ativa ou de forma passiva para conseguir atender esses indivíduos que têm talvez um pouco mais de dificuldade, tanto em obedecer uma voz de comando, ou obedecem a voz de comando, mas não conseguem executar por fraqueza e vários outros motivos. Então, é a gente que tem sempre o mesmo objetivo, mas adequa a nossa terapia com técnicas ativas ou técnicas passivas para conseguir assisti-lo com qualidade, com o objetivo de desobstrução brônquica. Então, se o objetivo foi alcançado, a gente... Não, perfeito. Assim, o que eu acho também que deveria ser orientado, inclusive para as mães, às vezes mães de primeira viagem, que a gente vê muito crianças com pneumonia aspirativa, né? Então, de repente, tem uma dica que a gente sabe que é importante, a forma correta de amamentar ou de dar mamadeira na mão da criança, isso pode fazer diferença para uma pneumonia, né, Fernanda? Pode fazer, porque a gente entende que uma criança que aspira conteúdo gástrico, né, broncoaspira leite, por exemplo, no caso da criança que está amamentando, tem um risco aumentado de pneumonia aspirativa. Então, o decúbito, a angulação do decúbito é muito importante. A forma que ela fica deitada. Isso. A forma que ela, se ela se alimenta deitada, tem o risco aumentado, sim, de broncoaspirar conteúdo gástrico. Isso a gente sabe que é um problema. Então, é uma orientação muito pertinente às mães ter, assim, o cuidado, prestarem atenção, porque existe o risco. Então, para precaver, é melhor que isso não seja feito. Deixa a criança numa angulação
um pouco maior, né? 45 graus, um pouco mais. Mais elevada, né? Um travesseiro a mais. Isso, porque aí você elimina, talvez, a possibilidade disso acontecer. Não precisa ser o tempo todo, ela não precisa dormir daquele jeito, né? Ela pode só mamar e depois voltar. Isso. Então, nesse caso, a mãe precisa prestar atenção se por acaso essa criança aspirou, se ela está tossindo, porque às vezes ela fala, ela só engasgou, já passou. E prestar atenção no que vem depois. Se dá febre, então, aí levar ao médico, porque ela nunca vai lembrar. Na verdade, quando a mãe não é da área da saúde, ela não tem essa necessidade de lembrar, porque ela não sabe, né? Ela não é da área. Então, ela não conhece. Às vezes fala, mas deu a pneumonia? Mas como? Da onde? Então, a gente orienta justamente para isso, né? Para elevar o berço, ou colocar um travesseiro, mamar de uma forma mais elevada, para que ela não aspire, para que não vire uma pneumonia, como, por exemplo, a pneumonia aspirativa, né? Isso mesmo, exato. Certo, Fernanda. Obrigada, então, pelas suas informações. E se você tem mais alguma dúvida, nós da fisioterapia estamos sempre à sua disposição para poder justamente ajudar na sua saúde, sempre. É a Opinião Saúde na sua saúde. E o Opinião Saúde de hoje chegou ao fim, mas se você quer rever este ou outros programas, vai na nossa página no Facebook. Curta, compartilha, mostra para todo mundo e, claro, dá sua opinião. A gente tem um novo encontro a semana que vem. Eu te espero. Tchau! Peraí, deixa mais gente passando. Para não juntar os ácaros, para não... Como é que é? Cheguei! Não, peraí, calma, eu preciso me preparar. Se você não viu esse programa ou quer rever outros, vai na página da Aí a gente aproveita para falar da vacina. Olha pra frente, não toma carbo. Vai lá na nossa página no Facebook. Fácil pra mim agora, ó. Ui, quase caí. Obrigada. Eu acho que eu errei. Vai lá na nossa página. Vai lá na nossa página. Ela fixou os cabelos pra cima. Falei, não, sua esposa. Não, a senhora é irmã? Eu falei, não, gente, eu sou esposa. Sabe que eu não sei se eu sou esposa ou irmã da pessoa? Ele falou, não é possível que a senhora é esposa. Eu falei, como assim? Nunca ninguém falou que eu pareço. Eu pareço com ele. Nossa, mas ó, você viu que a linha acabou e ele continuou retinho, cara. Eu vou chamar o Natanael, que tá ali no estágio agora comigo, pra ele ver o que é letra de aluno. Tchau! Até semana que vem!